Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Então, no vídeo de hoje a gente vai analisar o edital do concurso FEMIG Minas Gerais. Então, a gente vai analisar o concurso da Fundação Hospitalar, melhor dizendo, de Minas Gerais, né? Então, a gente adentra aqui o site da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que vai ser a banca responsável por esse certame. Então, já estou aqui na página da FGV e a gente vai analisar aqui inicialmente o edital e depois a gente dá uma passada pelo cronograma desse concurso. Então, no edital, a gente vai passar aqui pelas informações mais importantes. Então, a gente verifica de cara que o concurso vai ofertar a vaga para analista de gestão e assistência em saúde, nível 1 e 3, médicos e profissionais de enfermagem e também técnico operacional da saúde. Aqui a gente verifica as vagas disponíveis, então terão 319 vagas para o cargo de analista de gestão, 557 para o cargo de médico e 741 para o cargo de enfermagem e ainda 205 para o cargo de técnico operacional. A gente já vai ver mais à frente os requisitos para poder concorrer a cada um desses cargos. Mas indo adiante, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, a partir da homologação do concurso, podendo ser prorrogado, melhor dizendo, uma única vez por igual período. Aqui fala da questão das vagas reservadas a deficientes. Mais algumas informações. Uma informação importante. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para atuar nos municípios que possuem polos da FEMIG. E aí, nesse rol, a gente tem BH e região metropolitana, então, por exemplo, Contagem e outras regiões aqui próximos a BH. Barbacena, Juiz de Fora, Pato de Minas, Ipatinga, Governador Valadares, Pouso Alegre, Uberlândia. Então, obviamente, quem ficar melhor colocado vai ter possibilidade de escolha. Então, quanto melhor classificado, maior vai ser a margem de escolha da localização de trabalho do candidato. Obviamente, também há que se ter em mente a própria vontade da administração pública. O concurso será composto pelas seguintes etapas. Então, a gente vai ter uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prova discursiva também, para todos os cargos, uma prova eliminatória e classificatória, e ainda a avaliação de títulos de caráter classificatório para os cargos de analista de gestão e assistência em saúde, médico e profissionais da enfermagem. Em tese, aqui são os cargos de nível superior que fazem essa apresentação dos títulos a título classificatório. A gente vai ver mais à frente sobre essas etapas. A prova serão realizadas preferencialmente na cidade de BH. Então, contem que a prova vai ser em BH, de forma secundária. A banca pode alocar os candidatos em outras regiões, mas prioritariamente em BH. Mais algumas informações básicas. Aqui vou passar por essa parte de forma mais acelerada. Alguns e-mails de contato do cargo. Então aqui a gente verifica a carga horária, o nível de ingresso, remuneração, as vagas. Então, vaga para ampla concorrência, portador de deficiência e o quantitativo total. Então, o candidato ou se inscreve para ampla concorrência ou se inscreve para deficiente. Então, aqui a gente consegue perceber todos os cargos disponíveis com as respectivas cargas horárias, salários e vagas. Então, o candidato tem aqui a possibilidade de verificar qual desses cargos
mais se assemelha, né, ao que o candidato tem de titulação, de interesse, que são cargos de nível superior, basicamente. E a gente tem aí o cargo de técnico operacional, que já é um cargo mais voltado para o nível médio e para o nível técnico. Que a gente vê a divisão também por localidade, né? Então aqui para Juiz de Fora, aqui para Barbacena. Então a gente consegue ver todos essas informações. Né? Tem algumas localidades que o concurso oferece apenas cadastro reserva, que é quando o concurso dá apenas uma expectativa do candidato de ser convocado, mas não um direito propriamente de ser convocado. Né? Então, cabe aí a cada um avaliar se é o caso ou não de fazer o concurso para determinado cargo e determinada região. A gente vê que tem alguns salários bem interessantes, principalmente para cargos de nível superior, mas também para nível médio oferece aí um cargo razoavelmente, principalmente para quem às vezes não está desempregado ou alguma coisa nesse sentido. É um concurso que dá já para bancar alguns custos iniciais. Aqui o valor da taxa de inscrição para cada um dos cargos. Então a gente verifica que varia aí de R$ 75 até R$ 135 reais. Os requisitos, então alguns requisitos básicos, né, ser brasileiro, gozo dos direitos políticos, ter 18 anos, kit com as obrigações militares, no caso de sexo masculino, e também as obrigações eleitorais, no caso para ambos os sexos. A gente verifica mais algumas informações aqui. A inscrição. As inscrições então serão abertas no período de 20 de junho até o dia 25 de julho. Aqui algumas informações. De pagamento, de banco que aceita o pagamento. Então, algumas informações mais formais. Vou passar de forma mais acelerada. Mas aí cabe a você, se você sentir interesse em participar desse concurso, fazer uma leitura mais esmiuçada. Né? Aqui da parte de isenção. Então, cabe a você, se você participa do CAD único, por exemplo, fazer a leitura para verificar como participar, como se inscrever nesse certame e ter direito à isenção. Mais algumas informações específicas para essa categoria. As pessoas que participam aqui via decreto, as pessoas com deficiência. Então, se você é deficiente, cabe a você fazer a leitura aqui também mais esmiuçada dessa parte para atender os requisitos aqui estipulados. A gente consegue avançar aqui do atendimento aos candidatos com necessidades especiais. Também vou pedir encarecidamente para aqueles candidatos que pertencerem a esse rol, que façam a leitura para entender um pouquinho mais sobre esse processo. Inclusive aqui a banca disponibiliza um e-mail para contato, para tirar dúvidas. Tá? Então, se você pertence a esse rol, faça essa leitura. Aqui a gente já vai na parte da prova, que a prova será basicamente aplicado na cidade de BH. De forma secundária, a banca pode alocar os candidatos em outras regiões. E a previsão é que a prova seja aplicada no dia 17 de setembro de 23, de 1 da tarde às 5 da tarde. Os candidatos terão informação dos locais de prova por meio desse link que aqui consta no site. Algumas outras informações formais da prova objetiva. Então aqui serão 45 questões de múltipla escolha com 5 alternativas e obviamente apenas uma correta. As questões objetivas de português, raciocínio lógico, atualização e legislação possuirão peso 1 e as questões objetivas da disciplina Conhecimentos Específicos, peso 2, totalizando 60 pontos. A gente percebe que aqui é dado um maior peso à parte de conhecimentos específicos. Então, você vai precisar dar uma maior atenção quando você for montar seu cronograma de estudo às matérias de conhecimento específicos.
porque elas possuem uma pontuação mais elevada, que a gente consegue ver esse quadro sinótico, né, da divisão das questões por peso, totalizando aí os 60 pontos. A gente percebe basicamente que 50% da prova, então, consiste em questões de conhecimento específicos. Então, você precisa dar uma atenção bem especial à parte de conhecimentos específicos. Aqui a gente vê para cargos de enfermagem e técnico operacional, a prova será composta por 40 questões, então tem essa divisão, né? Para os cargos anteriores são 45 e para esses são 40 questões, sendo que aqui a gente tem português, raciocínio lógico e informática básica, constituindo a prova de conhecimentos básicos, tendo peso 1, e ainda legislação específica e conhecimentos específicos, peso 2, totalizando aqui também os 60 pontos. Então a gente vê esse quadro sinótico também, representando a divisão das disciplinas, questões, peso, chegando à pontuação. Então a gente vai passar por aqui. Normalmente a gente vê o conteúdo bibliográfico, né, as referências bibliográficas mais abaixo. Alguns critérios aqui para não ser eliminado, então é preciso tirar pelo menos 50% dos pontos totais e não obtiver nota 0 em nenhuma das disciplinas da prova objetiva. Aqui a gente tem informação sobre a prova discursiva. Serão 2 questões discursivas relativas aos conhecimentos específicos, a ser respondido em até 15 linhas cada, valendo 10 pontos cada. Isso aqui eu falo para os cargos de analista de gestão, médico e profissional de enfermagem. Já a prova discursiva para as categorias do cargo de profissional de enfermagem e técnico operacional da saúde vai ser uma redação, basicamente, que deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo 40 pontos. Então tem essa diferença, né? Para os cargos de cima é uma prova específica, uma discursiva específica que já é uma redação. Para os cargos de enfermagem nível 2 e técnico operacional de saúde nível 1 e 2. Aqui a gente fala sobre o quantitativo de provas a serem corrigidas, algumas proibições. Então, por exemplo, você não pode entregar uma prova discursiva escrita a lápis, né? Isso vai te eliminar. Então, aqui também peço para que vocês façam uma leitura mais esmiuçada, mas basicamente é o que a gente está vendo até então. Ver mais algumas informações específicas. Aqui a gente vê os critérios de redação. Então, a abordagem do tema vai ter essa atribuição de pontos. Progressão textual. Então, a gente vê aqui o que a banca vai levar em conta para fazer a correção da redação. Isso é importante até a título de verificação quanto à nota futura que a banca vai atribuir à sua correção, né? A sua redação, melhor dizendo. Então aqui a gente vê mais algumas informações. Vou passar aqui de forma mais acelerada. Da realização das provas. Então o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1h30. Aqui a questão de algumas documentações para serem apresentados, quais documentações podem e quais não podem. O momento mínimo para ficar em sala, né, no dia da prova. Então, algumas informações mais formais. Vou passar por aqui de forma mais acelerada, até porque o edital tem 96 páginas. A gente vai avaliar aqui de alguma forma essencial. Aqui a parte de avaliação de títulos, que é restrito à parte aí de médico, analista de gestão e assistência de saúde e profissional de enfermagem níveis 4 e 6. Deixa eu ver, deve ter um quadro, imagino, com as pontuações, exato. Então, doutorado tem essas atribuições, mestrado, pós, e a experiência profissional também, que tem uma pontuação, né? Essa pontuação fica restrita aos 6 pontos.
que é a pontuação máxima que o candidato pode obter por meio desses títulos. Aqui vai constar sobre como é feita a apresentação dessas documentações, então também vou passar de forma mais acelerada, mas cabe a você fazer uma leitura destrinchada desse tema. A classificação final, então o que a prova vai considerar para fazer essa avaliação final, os critérios de desempate, então aí vem essa questão da idade igual ou superior a 60 anos, isso para ser compatível com o Estatuto do Idoso, obtiver maior nota na prova objetiva, maior nota na prova discursiva. Então, o seu cronograma de estudo também precisa levar em conta esses critérios de desempate. Certamente, alguns candidatos vão ter uma nota empatada ao fim do processo. E se você se ater a esses critérios de desempate, você tem uma grande chance de ficar na frente do seu oponente. Aqui dos recursos, também é algo a se ver no momento futuro, posteriormente à prova, e aí cabe a você fazer essa leitura mais detalhada da convocação para a perícia, dos candidatos de deficiência, resultado final e homologação. Então, isso vai constar aqui na página. Aqui a gente ainda tem mais algumas informações sobre nomeação pós-exercício. Vou pedir para que você tenha esse exercício de fazer essa leitura mais à frente, E eu torço para que você fique nesse rol, e aí sim você faz essa leitura de forma mais esmiuçada. O exame pré-admissional também é algo a se ver em um momento futuro. Mais algumas partes aqui relacionadas ao exame, disposições finais. Então aqui, e-mail para se entrar em contato com a banca. Acho que a gente deve chegar aqui em alguns anexos. Isso. Aqui o conteúdo programático, então a gente consegue verificar o conteúdo por cargo e por nível de ingresso. Então a gente vê aí os conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades, legislação específica. Então a gente vê toda essa temática para cada um dos cargos. Então cabe a você fazer essa leitura de forma detalhada e se ater ao cargo que você tem interesse. E aí verificar de fato essa legislação ponto a ponto, fazer esse estudo, fazer questões para que você de fato consiga absorver todo o conteúdo que a prova vai abordar. Então, é muito importante que você verifique, que você leia, releia, faça exercícios para que você chegue preparado no dia da prova. Vou passar aqui de forma mais acelerada, São muitos temas, muitos conteúdos, muitos cargos. Então, de fato, essa parte fica um pouco extensa. Então, um concurso para Minas Gerais, interessante, um concurso que dá para você iniciar na carreira pública, que a gente vê ainda as atribuições e remuneração inicial, então você consegue ver o que você vai fazer, qual que é a sua carga horária, remuneração mensal inicial. A gente consegue ver aqui algumas progressões, então o quanto o seu salário vai aumentar ao você passar de um nível para o outro. Então é interessante que você faça essa leitura. Não vou fazer ponto a ponto porque também é bem extenso. A gente vê alguns outros modelos aqui da parte talvez de perícia, da parte para comprovar uma eventual deficiência, então a gente consegue verificar tudo isso aqui. A própria questão de isenção da inscrição, a parte socioeconômica, aqui há algumas partes referentes aos exames admissionais, aqui os documentos para posse, área de conhecimento e formação exigida. Então aqui, para você ter certeza que você pode concorrer a cada um desses cargos, então você verifica qual é a titulação que você deve ter, qual a titulação que é permitido que você tenha para que você possa participar de cada um desses cargos. Então aqui é listado se é um nível superior, se é nível médio ou ainda se é nível técnico. Então a banca listou aqui cargo a cargo cada um dos títulos necessários para participar desse certame. Então acho que é isso. Deixa eu ver se há mais alguma informação relevante para que a gente passe, mas é basicamente isso. Edital
É bem extenso, quase 100 páginas, mas trouxe aqui para vocês algumas informações principais sobre esse concurso. Eu vou fechar aqui para a gente verificar o cronograma previsto. Então a gente consegue ver aqui algumas datas importantes, né? Período de inscrição, publicação dos locais de prova. Então é todo um cronograma que de alguma forma passa uma tranquilidade e a gente consegue se organizar melhor quanto aos prazos desse concurso, né? Até que a gente chegue na última informação aqui, que é a publicação do resultado final, com a previsão de ser no dia 6 de maio de 2024. Então, um concurso que tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, a previsão é que no dia 6 de maio de 2024 tenhamos a publicação do resultado final. O vídeo finaliza por aqui. Peço para que você, se você tenha gostado do vídeo, que você curta, que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe também esse vídeo e deixe seus comentários. Muito obrigado e até a próxima!